Graça e paz a você, irmão e irmã, ouvinte do programa Dia do Senhor. Celebramos hoje a solenidade do apóstolo Pedro e Paulo. Celebramos hoje a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo, 2 seguidores de Cristo, 2 apóstolos, 2 mártires com diferenças claras como relata a Escritura, porém unidos pelo Evangelho de Jesus Cristo. Embora tenham sido martirizados em dias diferentes, deram o mesmo testemunho. Pedro foi à frente, Paulo o seguiu. Celebramos o dia festivo consagrado para nós pelo sangue dos apóstolos. Amemos a nossa fé, a vida, os trabalhos, os sofrimentos, os testemunhos e as pregações destes 2 apóstolos. São colunas da Igreja e lavaram as vestes no sangue do Cordeiro. Lembramos hoje do bispo da Igreja de Roma, o nosso Papa Francisco, e o Papa Emérito, Bento XVI, como também de todos os batizados, dos pastores, das igrejas cristãs e de todos os servidores das comunidades, que com o espírito ardoroso colocam-se a serviço pregando o Evangelho a todos. Pedro, apóstolo, e Paulo, doutor das nações, nos ensinaram, Senhor, os teus caminhos. Recordando a palavra. No Evangelho, o relato da profissão de fé de Pedro é seguido pelo anúncio da morte e ressurreição de Cristo, o Messias servo, e pela exortação feita aos discípulos para segui-lo no caminho até a cruz. Começa revelando as expectativas do povo em relação a Jesus, identificado com os grandes profetas, Elias, João Batista, Jeremias. Os discípulos são interpelados a responder à questão essencial a respeito da sua adesão a Jesus. E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, em nome dos demais, expressa sua profissão de fé. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A experiência pascal leva a reconhecer Jesus como o Messias servo, que manifesta a boa notícia do reino aos excluídos e que, por causa desta escolha, entrega a vida. Pedro é chamado a testemunhar a fé forte como uma rocha, para conduzir a comunidade, a igreja, centrada na vida, morte e ressurreição de Cristo. O poder da morte não poderá vencer a igreja, a serviço do projeto de Deus. A administração das chaves do reino dos céus sublinha o compromisso da comunidade eclesial com a realização do reino de Deus e sua justiça. Na primeira leitura,
Pedro, aprisionado pelo poder de Herodes, é libertado pela ação de Deus, manifestada na Páscoa de Jesus, enquanto a comunidade estava reunida em oração. O salmista bendiz porque o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem, comprometidos com o seu projeto. A segunda leitura sublinha o testemunho de Paulo, que realizou a missão com fidelidade. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Com a confiança no Senhor, completou a missão entre os gentios em circunstâncias adversas. A palavra tinha de ser ouvida por todas as nações. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Atualizando a palavra. A liturgia deste domingo nos faz pensar no segredo que levaram Pedro e Paulo a alcançar as nações no anúncio do Evangelho, desprovidos de meios e recursos técnicos, a profunda adesão a Jesus e a consciência da missão que lhes foi confiada. Isso nos leva a pensar também em quanta energia empregada na construção de casas e na aquisição de máquinas, em nome de missões pouco significativas e até inexistentes. A rocha viva Cristo te escolheu. Quando a Simão Pedro disse eu te darei do meu reino as chaves, eis a minha igreja, sobre esta pedra edificarei. Aleluia, aleluia, tu és Pedro, aleluia. Sugestões para as equipes de liturgia. Recordamos que a cor litúrgica desta festa é o vermelho, para lembrar o sangue derramado pelo martírio. Na procissão de entrada, além da cruz e da vela, levar o ícone de Pedro e Paulo e de mártires da caminhada. No início, após a saudação inicial, alguém pode lembrar a vida e missão de Pedro e Paulo. Após a homilia, a comunidade pode retomar a profissão de fé de Pedro e renovar sua própria profissão de fé por meio do creio. Os cantos e músicas devem expressar o sentido de cada festa. Vejam CD Festas Litúrgicas 2, Cantos do Inário Litúrgico da CNBB Paulus. Lembrar nas preces dos fiéis, do Papa como sinal de unidade e pastor da comunhão universal da Igreja. A oferta deste dia, chamada Óbolo de São Pedro, é destinada às necessidades do mundo que a Igreja atende fazendo-se solidária, sobretudo nas calamidades e catástrofes. O prefácio é o de São Pedro e São Paulo,
e a oração eucarística pode ser a primeira ou a terceira. Outras sugestões, vejam em Dia do Senhor, tempo comum, ano B. Bênção final própria para a solenidade de São Pedro e São Paulo. As palavras do rito de envio estejam em consonância com o mistério celebrado. Sigamos o ensinamento destes apóstolos que nos deram os fundamentos da fé e sejamos também nós testemunhas do Senhor. Vão em paz e que Ele vos acompanhe. A Eucaristia será para nós fonte de alegria e consolação, se estivermos identificados com o mistério que celebramos. Anunciar a morte do Senhor em nossa própria vida até que Ele venha. Que sentido pode ter a Eucaristia se o pouco que fazemos está tão condicionado ao conforto e ao bem-estar? Que o Espírito nos dê a força interior e a compaixão no exercício da missão, que levaram Pedro e Paulo a alcançar o mundo com poucos recursos, superando dificuldades e limitações. Separará, se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nem a espada ou perigo, nem os erros do das criaturas, nem a condenação. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nem a vida, nem a morte, a tristeza ou a aflição, nem o passado, nem o presente, o futuro, nem quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Dia do Senhor. Apresentação: Irmã Romilda e Irmã Vera. Bom domingo e boa festa de São Pedro e São Paulo para todos.